Olá, caros amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Lições para a Felicidade e hoje daremos continuidade ao nosso estudo do livro Constelação Familiar, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. E hoje temos a grata satisfação de receber o nosso amigo espírita Wellington, que irá nos brindar com o capítulo 13, que tem como tema Educação pelo Trabalho. E nesse capítulo, Joana pontua que é no lar que inicia-se a educação para o trabalho, em que os pais, desde cedo, delegam aos filhos pequenas e importantes tarefas, auxiliando-os dessa forma no desenvolvimento e nas responsabilidades de cada um. Mas quem vai nos trazer essas considerações, entre outras mais, é o nosso querido amigo. Mas antes, convido a todos vocês a nos unirmos num único pensamento. Vamos orar. Querido amigo Jesus, é com muita satisfação que aqui nos encontramos, a fim de aprendermos um pouco mais dos teus ensinamentos. Inspira o nosso nobre irmão para que ele possa trazer para cada um de nós as pontuações que tanto necessitamos, que tanto precisamos aprender para darmos continuidade nos projetos de Deus junto à nossa família. E abençoai, Senhor, a humanidade terrena, fortalecendo a cada um de nós e nos dando a força, a fé e a confiança para prosseguirmos. E em teu nome, querido amigo, em nome de Deus e da assistência fraterna dos Espíritos bons, é que damos por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje, com votos de saúde e de paz para todos. Que assim seja. Wellington, a palavra é sua. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Nilcélia, pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui com os amigos da página Lições para a Felicidade. Vai ser uma grande alegria, uma enorme satisfação. Podemos falar um pouco sobre o trabalho, sobre a família, fazer essa conexão, esse elo entre trabalho e família, como nos traz Joana de Ângeles pela psicografia do nosso querido Divaldo Franco, e também fazer essa análise de cunho doutrinário, falar de espiritismo é sempre bom. Espiritismo, essa doutrina consoladora, essa doutrina esclarecedora que nos dá um norte, uma referência para a nossa caminhada aqui na Terra. Então, as nossas saudações, os nossos cumprimentos a todos os amigos do canal e que tenhamos todos aí, durante esses 45, 50 minutos, boas inspirações e que sirva para todos nós de elementos para a nossa reflexão. Todas as vezes que nós somos convidados a falar, realizar uma palestra, seja por meio presencial ou virtual, agora nas lives, que está muito em voga, é sempre uma oportunidade de nós lermos, estudarmos e refletirmos. Portanto, uma oportunidade de nós desenvolvermos o nosso espírito, avançarmos, progredirmos cada vez mais. Então, quando os amigos, como a Nilcélia fez, nos convidam para falar sobre algum tema, é sempre uma enorme, imensa oportunidade que nós temos para avançar, porque nós temos que preparar o tema, nós temos que estudar o tema, e também, ao estudar o tema, nós refletimos e vemos a necessidade de colocarmos isso em prática, como a questão do trabalho, como a questão da família. Vamos falar sobre a família, na família que residem aí boa parte do remédio para os problemas, os desafios que a sociedade tem. Uma família ajustada, quando as famílias, como dizem os próprios espíritos, apertam esses laços, o egoísmo ele tende a ir desaparecendo
a se dissipando. Então, como é fundamental nós apertarmos esses laços de família. Pois é, meus amigos, a didática que nós vamos utilizar hoje para poder falar sobre esse tema, a educação pelo trabalho, é a da leitura do texto, tá, da Joana de Ângelis, e o comentário. Então, nós faremos a leitura, iremos lendo até para vocês se situarem e faremos o comentário em cima do que diz o Espírito Joana de Ângelis. Então, vamos lá, vamos iniciar o nosso trabalho. E ela começa assim na mensagem. O vocábulo trabalho vem do latim tripalium, que era o nome de um cruel aparelho de suplício, de tortura, que provocava dores acerbas. Representava, portanto, um veículo de sofrimento. Através do tempo, a palavra evoluiu e passou a ter o sentido de ação dignificante, esforço de qualquer natureza, objetivando uma realização elevada, modificando totalmente o significado. Ora, as palavras, com o transcorrer do tempo, elas também vão se transformando, porque elas estão ligadas às convenções que a sociedade definiu. Então, muitas vezes, um termo que tinha um significado antes, hoje tem um significado completamente diferente, porque as culturas vão mudando, todas essas questões vão se modificando e as palavras em si vão adquirindo um outro significado mais próprio ao momento em que se vive. Olha que ponto interessante. Joana de Ângelis, ela comenta o seguinte, olha, o trabalho, então, ele passou a ter um sentido de ação dignificante. E aí, o que os espíritos falam de trabalho? Porque o senso comum situa o trabalho como a atividade profissional. Você vai trabalhar hoje? Você vai ao seu local de trabalho? O senso comum entende trabalho como a ocupação profissional que te proporciona trazer o ganha-pão para casa. Algumas profissões até não são encaradas como o trabalho. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou professor de matemática e hoje eu não atuo mais lecionando, mas lecionei por muitos anos. E os meus alunos diziam o seguinte, olha que curioso. Professor, o senhor trabalha também ou apenas dá aula? E eu dizia, meu filho, e você acha que dar aula não é um trabalho? Dar aula é um trabalho. E é um trabalho que você tem que começar lá atrás, porque você tem que preparar a aula, porque você tem que montar todo o esquema, você tem que pensar na didática que você vai aplicar, você tem que pensar nos alunos. Então, tudo isso já inicia o trabalho lá atrás. Então, olha que engraçado, algumas profissões elas até perderam essa categoria de trabalho. Os alunos acham que nós estamos nos divertindo. Mas olha que interessante, a Joana de Ângelis fala que o trabalho é uma ação dignificante. E vem os espíritos e dizem o seguinte, o trabalho é muito mais do que o senso comum diz que é a ocupação profissional que te proporciona trazer o ganha-pão para casa. O trabalho é toda ocupação útil. Olha que interessante. Todas as vezes que nós ocupamos o nosso tempo de maneira útil, nós estamos trabalhando. Então, o que nós estamos fazendo aqui agora, eu, vocês, a Nilcélia, nós estamos trabalhando, porque estamos ocupando o nosso tempo de maneira útil. Então, trabalho para os espíritos é algo muito mais amplo. Num dia que tem 1440 minutos, quantos desses minutos nós dedicamos ao trabalho? Então, se eu estou lendo um livro edificante, eu estou trabalhando. Se eu estou lavando a louça, eu estou trabalhando. Se eu estou indo para a minha atividade profissional, eu estou trabalhando. Se eu estou escrevendo algum texto, algum artigo, eu estou trabalhando. Então, o trabalho é a ocupação útil que nós damos ao nosso tempo. Por quê? Porque desenvolve o espírito. Quando eu trabalho, eu mobilizo as forças da alma para poder me desenvolver. Eu penso em estratégias. Puxa, como que eu vou escrever esse artigo? Como que eu vou fazer essa palestra lá para o pessoal do canal Lições para a Felicidade? Nós vamos pensando em metodologias, nós vamos pensando em estratégias, e ao pensar, nós desenvolvemos o nosso espírito por meio do trabalho. É por isso que, sugestivamente, o capítulo se chama
educação pelo trabalho, ou seja, pelo trabalho, pela ocupação útil que eu dou ao meu tempo, eu vou me educando. E o que Allan Kardec define como educação? Educação é a arte de criar bons hábitos. Kardec fala isso. Então, todas as vezes que eu crio bons hábitos, eu estou me educando e posso me educar pelo trabalho. Então, olha que ponto que eu vou trazer aqui para todos nós. Muitas vezes as pessoas falam, poxa, mas eu não gosto de ler, a leitura não é muito algo que me agrada. Mas olha só, se você se disciplinar, se você criar esse bom hábito, lembra? Educação é a arte de criar bons hábitos. Eu vou me educar pelo trabalho. Se eu criar um hábito de todos os dias, pela manhã, eu ler 3 páginas de um livro edificante, ao final do mês eu vou ter lido 90 páginas. Ao final de 2 meses, 180 páginas, um livro aí praticamente, ou 2 livros de 100 páginas cada um. Tudo isso é o quê? É uma educação, é só um exemplo que eu estou dando, tá bom, pessoal? Mas é uma educação que está ocorrendo por meio do trabalho. Eu me eduquei, ou seja, eu criei esse bom hábito e estou utilizando de maneira produtiva o meu tempo. Então, vejo como, com o passar do tempo, com a modificação, com o próprio progresso do ser humano, a visão da palavra trabalho, ela ficou muito mais enriquecida. Ela não é mais aquele elemento de tortura que se dizia antigamente, como diz aqui a Joana de Ângeles, vem do latim tripalium, que era um objeto de tortura que causava sofrimento, não. O trabalho tomou uma conotação completamente diferente. Ele desperta o espírito, ele desenvolve o espírito. Não tem como nós crescermos sem o trabalho. E os espíritos ampliaram essa questão. Trabalho não é só a sua ocupação profissional. Trabalho é ocupar de maneira útil o seu tempo. Trabalha quem lê, trabalha quem escreve, trabalha quem ajuda o próximo, trabalha quem pensa em métodos, em procedimentos para melhorar a sua própria qualidade de vida, a qualidade de vida do seu semelhante, trabalha aquele que é útil, trabalha aquele que escuta alguém que empresta os seus ouvidos. Olha como é amplo esse tema trabalho, e eu vou, então, me educando por meio do trabalho, que acabou ganhando uma outra conotação. Por quê? Porque o mundo cresce, o mundo progride, o mundo evolui, e com ele os costumes, as palavras, as culturas, e por aí vai. E aí segue aqui Joana de Ângeles. O trabalho é força propulsora que faculta o progresso da humanidade sob todos os aspectos considerados. Então, a Joana de Ângeles, ela corrobora aquilo que os espíritos já disseram. É o trabalho que empurra a humanidade. Se nós hoje gozamos de muitos benefícios que a tecnologia nos trouxe, foi por meio do trabalho, do desenvolvimento da inteligência, da labuta, do empenho, do esforço, da disciplina, de tudo aquilo que faz derivar o trabalho. Olha só, nós estamos passando por esse momento de pandemia. Já paramos para pensar como foi o desenvolvimento das vacinas? Não dessas vacinas de agora, mas lá atrás. Quando iniciou o processo das vacinas, quando a varíola matava mais de 20% da população europeia, e o médico Edward Jenner começou a observar o que acontecia, que aquelas pessoas que contraíam a varíola bovina não contraíam a varíola humana, então ele começou a desenvolver a vacina, que acabou aí trazendo uma outra qualidade de vida para a população da Europa, as pessoas já não morriam mais. A gente já parou para pensar que tudo isso veio por meio do trabalho, da observação, da prática, mas principalmente da ocupação útil do tempo. Então, olha o que diz Joana de Ângeles. O trabalho é força propulsora, que faculta o progresso da humanidade. Então, em todos os campos, é o trabalho que impulsiona a humanidade a avançar. Não tem como crescer sem trabalho. O trabalho é fundamental. E ela prossegue aqui. Nunca se deve esquecer a frase enunciada por Jesus, respondendo aos fariseus que o censuravam porque curava no sábado. Ou seja,
Jesus, nessa passagem, ele quebra um paradigma. Não se podia trabalhar aos sábados, não se podia fazer nada aos sábados. O sábado era um dia que você não poderia realizar nada. Jesus quebra esse paradigma para mostrar que é o trabalho realmente que impulsiona o ser humano, que não tem como vencer sem o trabalho. E aí diz o seguinte: o Pai até hoje trabalha e eu também trabalho, está lá em João, demonstrando a grandeza, diz Joana de Ângeles, da atividade construtiva e libertadora em todos os momentos da vida. Então, não há momento ruim ou momento adequado para o trabalho. O trabalho, ele está para o homem, assim como o progresso para a civilização. É fundamental, não há tempo. Eu posso trabalhar, eu devo trabalhar a todos os instantes, inclusive no momento de reparação do meu corpo físico. Quando eu durmo, quando o meu corpo físico ele está descansando, eu ainda assim estou trabalhando, porque o espírito não para. O espírito continua realizando as suas atividades no mundo dos espíritos. Por meio das afinidades, por meio das ligações que estabelece, por meio dos interesses que os espíritos têm, os espíritos prosseguem realizando as suas atividades no mundo dos espíritos. A gente não pode esquecer disso. E quando nós damos aquela parada, sabe quando a gente se dedica àquilo que se convencionou chamar de ócio criativo, nós paramos e estamos pensando num tema e de repente a nossa cabeça está cheia, a gente já não consegue mais raciocinar, é como aqui se estivesse repleto, não sai mais nada, a gente para, dá um tempo, 5 minutos, e de repente vem aquela ideia que nos ajuda. O que é isso? É um trabalho. Eu parei um pouquinho para dar um refresco para as minhas ideias, eu deixei elas, fluírem para dar lugar às outras. E aí veio a solução. Quantas vezes eu, preparando aula, não me encontrei numa situação de não conseguir resolver o exercício. E tentava, pelejava, buscava, não conseguia. E aí dormia pensando naquele exercício. E sonhava com a resolução, como se alguém me desse o passo a passo de como aquilo poderia ser resolvido. Levantava já com a solução pronta. O que é isso, senão o corpo repousando, mas o espírito mantendo as suas atividades intelectuais? Então, nós trabalhamos o tempo todo. Não há tempo ruim para o trabalho, como Joana de Ângeles vem trazer aqui a passagem simbólica de Jesus curando aos sábados. Então, ela continua aqui. O trabalho tem o sentido de elevar moralmente o indivíduo. Ou seja, da mesma maneira que eu elevo, que eu me elevo moralmente, eu também estou me educando. Porque não tem como eu me educar se eu não me elevar moralmente. Corrigindo a indolência e estimulando a conquista da saúde emocional, social e financeira. Aí Joana de Ângeles traz também uma ideia de trabalho ampla como os espíritos. Ela fala da questão emocional, ela fala da questão social, um mundo, uma cidade, um planeta, um estado sem trabalho, você acaba gerando o caos social quando as pessoas estão sem ocupação. Financeiramente também, a coisa aperta a situação. Então, veja como ela dá todo esse significado abrangente para a palavra trabalho. E é importante a gente pensar nisso, sair do senso comum. Trabalho não é apenas o ganha-pão diário. Trabalho, ele tem também as suas consequências. Onde falta trabalho, cria-se o caos, porque não avança, não progride em todos os aspectos. Tanto no aspecto espiritual, tanto no aspecto intelectual, tanto no aspecto moral, como também no aspecto material. E ela chama, então, a atenção para todos esses pontos. Prosseguindo. A educação para o trabalho merece especial atenção da família, de maneira a dispersar e manter o sentido de servir e cooperar. Ou seja, eu inicio esse processo de educação naquela pequenina célula social chamada família.
Eu inicio cooperando, lavando uma louça, colaborando com alguém, não deixando com que, se eu não fizer a minha parte, o serviço vai pesar. Imagine, vivemos em 4 numa casa, ok? 4. Vamos jantar, então nós utilizamos 4 pratos, 4 facas, 4 garfos. Se eu não fizer a minha parte, se eu não lavar a minha louça, alguém vai ter que fazer. Se eu não faço, alguém faz. Ou seja, eu não trabalho e acabo sobrecarregando uma pessoa. O que os espíritos nos dizem? O forte atende o fraco. O forte não atende o forte. O forte atende o fraco. Então, se o indivíduo não tem condições de fazer aquilo, eu faço por ele. Mas se ele tem, ele precisa aprender o valor do trabalho. E isso inicia na família. Isso inicia lá, no comecinho. Sabe aquelas pessoas que querem mudar o mundo, modificar as estruturas, revolucionar, mas não conseguem arrumar a sua cama, não conseguem tirar o próprio prato da mesa? Pois é. Essa mensagem, ela simboliza muitas vezes a hipocrisia que paira no mundo. Ora, eu preciso começar em casa. Eu preciso começar fazendo as pequenas tarefas, porque senão eu sobrecarrego alguém. Começando em casa, me educando em casa, nessa questão do trabalho, eu sairei para fora, para o mundo exterior, pronto, preparado, apto a servir, a colaborar, a ajudar em todos os aspectos. E aí, segue aqui a Joana de Ângeles. De maneira a despertar o sentido do dever e servir e cooperar, a fim de que não ocorra a infeliz situação de um indivíduo tornar-se um peso evitável na economia social. É justamente o que nós falamos. É fundamental cooperar para que eu seja alguém que traz a solução e não alguém que traz o problema. E não alguém que pesa para o outro, não. Eu tenho que ser alguém sempre que deixa as coisas leves, a não ser que eu esteja passando por algum problema. Aí é diferente. Aí entra o ponto que os espíritos disseram. O forte ajuda o fraco. Aquele que está bem ajuda aquele que está passando por problema. Isso daí é o dever que a caridade impõe a todos nós. O forte ajuda o fraco. As modernas diretrizes em favor da educação, entre os seus pilares básicos, conforme o relatório de Jacques Delors, foi um político europeu, propõe o paradigma ensinar a fazer, depois de ser, para melhor conviver e, por fim, conhecer. Distantes vão os dias das técnicas de memorização e de atividades, diz Joana de Ângeles, realizadas pelos educadores, propondo-se atualmente o esforço do educando através de pesquisas, de intercâmbio com os colegas. O que é isso senão um trabalho? Ocupando meu tempo de maneira útil. De saudável convivência. O que é a busca pela saudável convivência, se não o trabalho? De despertamento da consciência e de identificação da própria responsabilidade. Como é fundamental identificar a parte que nos cabe realizar, ou seja, identificar a nossa responsabilidade, para que nós possamos também nos desenvolver, para que nós possamos ser úteis, para que nós possamos ter aquela ideia de pertencimento. No lar, deve iniciar-se a educação para o trabalho por meio de pequenas e importantes tarefas que se delegam aos filhos. Justamente o que nós falamos anteriormente. A higiene pessoal, a arrumação da cama e do quarto, a ordem nas roupas e calçados. Começar ali, do comecinho, do básico. Livros escolares, instrumentos de diversão e nos outros labores compatíveis com o desenvolvimento físico e emocional. Tem esse livro aqui, pessoal, vou deixar como dica de leitura para vocês. Olha só, é de um autor lá do interior de São Paulo, Wallace Rodrigues, tá? Wallace Leal Rodrigues, e Para o Resto da Vida chama esse livro. Esse livro aqui, ele tem histórias
muito interessantes, que dá para a gente trabalhar com os nossos filhos. E tem uma história aqui fantástica, que ele começa da seguinte maneira. O pai chega em casa depois do dia de trabalho e vê os 4 filhos discutindo para ver qual dos filhos qual dos irmãos, melhor dizendo, deveria sair para comprar o pão. Então o irmão dizia, hoje é o seu dia. E aí o outro irmão dizia, não, o dia de sair para comprar o pão é seu. O outro, não, é seu. E aquela discussão, então chega o pai depois de um dia de trabalho. E o pai vê aquela discussão e tranquilamente diz o seguinte para os meninos, não tem problema nenhum. Vocês estão brigando porque não querem comprar o pão. Eu vou comprar o pão. Mas agora me deem o dinheiro. E as 4 crianças, os 4 adolescentes, ficaram se olhando e o pai repetiu: eu vou comprar o pão, mas agora me deem o dinheiro. E eles ficaram se olhando sem saber o que fazer. Quando perceberam, cada um tem que fazer a parte que lhe cabe dentro daquela organização social, no caso, a família. E, envergonhados, se olharam e um deles providenciou logo a ida para buscar o pão. E aí eles entenderam, compreenderam que cada um faz a parte que lhe cabe. O pai trabalha, traz o dinheiro e eles se organizam, se dividem, cooperam uns com os outros para que possam dar a sua parcela, a sua cota de contribuição. Cada dia um vai comprar o pão. Então, olha que lição interessante que trouxe o pai. Quantos problemas nós evitamos quando iniciamos a educação dos nossos filhos ali no lar, despertando-os para o trabalho, falando da importância da disciplina, da importância da colaboração, da importância de deixar ali um pouco do seu suor, um pouco da sua vontade, um pouco do seu empenho. A grande educadora italiana Maria Montessori costumava dizer o seguinte: a educação começa no ventre, acariciando o filho, falando-lhe boas coisas, boas palavras e estimulando-o. Você é uma bênção na minha vida. Você é um menino bom, você é uma menina boa. Você vai ser alguém de muito sucesso, alguém que vai ajudar o próximo, alguém que vai ajudar a si. É ali que começa a educação. Esse trabalho da educação começa no ventre. Aí a responsabilidade do pai, a responsabilidade da mãe, a responsabilidade da família em criar esse ambiente propício para o trabalho, para o desenvolvimento. E começa onde? Começa no ventre. Nós que somos reencarnacionistas, sabemos que a história dos espíritos, elas precedem o ventre materno. Mas é significativa essa lição que nos traz a Maria Montessori. Quando os pais realizam a tarefa que cumpre aos filhos executar, estão preparando-os para a ociosidade, a malversação do tempo de que dispõem. Lembram os espíritos? Trabalho é toda ocupação útil. Se eu faço aquilo que compete ao meu filho fazer, eu estou privando dele dar a sua cota de contribuição. Ou seja, eu não estou ajudando. A indiferença ante o esforço do próximo. Olha só, pessoal. Tem coisas que, por mais que eu ame, não dá para fazer. Tem coisas que só o indivíduo vai conseguir fazer por ele. Tenho 2 filhos, tenho um casal de filhos. Por mais que eu os ame, o máximo que eu vou conseguir fazer é encher o copo com água e levar até eles. O trabalho de beber e de matar a sede não é meu, é deles. Por mais que eu os ame, eu não vou conseguir beber água e matar a sede do meu filho. O que é a sede? É o trabalho. O que é a sede? É o desenvolvimento do espírito. Então, eu não vou trabalhar para que ele cresça.
Se eu trabalhar, quem crescerá serei eu. E eu não posso tirar a oportunidade dos meus filhos de crescer. Aí é a missão do pai, é a missão da mãe, é a missão da família. Despertá-los para a importância do trabalho. Sem trabalho não há crescimento. Aí muitas vezes nós ficamos, mas eu estou morrendo de dó do meu filho, eu estou com pena dele. Não, não. Nós precisamos dar a eles a oportunidade de se desenvolver. O trabalho não deixa ninguém menor, ao contrário, coloca disciplina, responsabilidade, educa o espírito. É fundamental para o crescimento. Mesmo nos lares abastados, diz Joana de Ângeles, nos quais se podem manter servidores remunerados, a educação para o trabalho tem a sua vigência, porque aquele que não sabe fazer, dificilmente saberá mandar fazer. Orientar para que se realizem as atividades, estimulado pela subserviência de empregados e subalternos que dependem do salário para a sobrevivência. Então, de novo, ela está batendo nessa tecla. Não tem desenvolvimento sem trabalho. No Livro dos Espíritos tem essa questão. Mas e aqueles que vivem num lar abastado, aqueles que têm dinheiro? A concepção de trabalho é muito mais ampla. A concepção de trabalho não é apenas para trazer o dinheiro, o ganha-pão. A concepção de trabalho é ocupar o tempo de maneira útil, é desenvolver-se espiritualmente, desenvolver o intelecto, desenvolver a moral, desenvolver as forças da alma, a disciplina, a paciência, a convivência com o outro. É para isso que serve o trabalho, para gerar crescimento, para gerar progresso. Não é uma coisa aleatória, tem um sentido. Tem toda uma questão filosófica por trás disso. Aquele que não trabalha, ele atrofia as forças da alma. Então, não interessa, tem dinheiro, não tem dinheiro, isso pouco importa. Pouco importa ter ou não ter dinheiro. O trabalho é necessário para o crescimento do espírito. Diante de auxiliares que contribuem para a execução de serviços, é de saudável proveito a cooperação recíproca, evitando-lhes a submissão humilhante e revoltada. Olha só, tinha um grande nome do Espiritismo, um dos grandes divulgadores do Espiritismo, Caibar Schutel. Morou lá no interior do estado de São Paulo, na cidade de Matão. Caibar foi um grande homem. Ele era uma pessoa de uma certa posição social elevada. Ele chegou a ser prefeito da cidade de Matão, ele tinha uma farmácia, isso lá no início do século XX, e o Caibar Schutel, ele era uma figura extremamente generosa, ele tratava com muita benevolência, não só benevolência, mas com muito amor todos os seus colaboradores, as pessoas que trabalhavam em sua farmácia. Então, segundo consta, Caibar Schutel, às vezes, chegava na farmácia e pedia para todos os seus colaboradores tirar o sapato. Tirem o sapato, todos. E ele começava a engraxar o sapato de todos eles. De todos eles. As pessoas se admiravam. Caibar, mas você é o dono da farmácia. Ele dizia, mas o que importa são meus colaboradores, eu os amo e quero vê-los bem. A semelhança de Jesus. Então, veja, por meio dessa convivência, Caibar mostrou que servir está disponível para todo mundo. Jesus, na questão 625, não é colocado pelos Espíritos como o ser mais evoluído que já passou por aqui. E o que fez Jesus, se não trabalhar pelo próximo? Olha aí. É uma mensagem extremamente simbólica que fica aí para todos nós. Quando um servidor percebe que o seu não é um trabalho inferior, olha aí o que fazia Caibar Schutel. O servidor percebia que o seu trabalho não era um trabalho inferior, porque o Caibar fazia o trabalho dele, e além até engraxava os seus sapatos. O que ele estava mostrando ali? Eu não estou acima, nem estou abaixo de você, eu estou ombro a ombro, estou do seu lado, estou caminhando contigo. Aquilo que você faz, eu também faço. Porque essa condição social, ela é uma contingência, é um contexto da existência. Ela não é permanente,
ela é volátil, ela flutua. Se eu estou bem hoje, amanhã eu posso não estar bem aqui nesse aspecto, desse contexto social. Estou mostrando, a gente está ombro a ombro, a gente está junto, estamos juntos. É isso que Caibar Schutter estava fazendo. Porque o seu orientador ou patrão não sente pejo em auxiliá-lo, mantendo sempre atitudes respeitosas e de consideração. Dignifica-se, porquanto não é o tipo de trabalho que honra o indivíduo, mas sim a maneira como este se desincumbe do compromisso. Gerando-se disciplina, olha só o que mais o trabalho gera. Disciplina através da educação desde muito cedo. Aí eu lanço essa pergunta para nós. O que é que nós conseguimos sem disciplina? O que é que nós conseguimos sem treinamento? O que é que nós conseguimos sem trabalho? Vocês se recordam do Oscar Schmidt, aquele grande jogador de basquete brasileiro que foi cestinha das Olimpíadas, participou de mais de 5 Olimpíadas? Chamavam Oscar Schmidt de mão santa. E ele disse, não, mão santa não. Eu sou mão treinada. Só Deus sabe quanto tempo eu fico arremessando no cesto as bolas depois que o treinamento termina. Ora, ele obteve aquele sucesso pelo trabalho, pelo esforço, pelo empenho, porque se disciplinou todos os dias depois do treinamento ordinário a jogar as bolas ao cesto, a ficar treinando. O que é isso senão uma maneira de progredir, de avançar, de crescer? Então não tem outro caminho. O caminho é mesmo o trabalho, a disciplina, o empenho. Aprende a ser gentil, diz aqui Joana de Ângeles, quando solicitar e agradecer quando recebe. 2 regras básicas. Eu, quando vou solicitar, sou gentil, sou educado, sou um indivíduo afável. Não é porque, suponhamos que eu seja um grande empresário, um pequeno empresário, tenho meu negócio, não é porque eu estou pagando os salários das pessoas que estão ali trabalhando para mim que me dá o direito de ser alguém rude. Isso não me dá direito nenhum. Como nós dissemos, é uma contingência existencial. As posições, elas trocam a todo tempo. Muitas vezes, nem de encarnação para encarnação. Na mesma encarnação, ela troca. A posição inverte. Valorizando o trabalho pelo seu significado honorável. Respeita todos aqueles que participam ou não da convivência e com os quais frui benefícios do progresso geral, sendo considerado e digno de imitado. A constelação familiar, diz ela, é uma colmeia onde todos devem participar dos deveres gerais. É aquilo que nós estamos falando desde o início. Cada um vai dar a sua parcela de contribuição. Tem uma mensagem muito bonita no Evangelho segundo o Espiritismo, fácil de achar. Depois vai lá no Google e digita. O dever. É uma mensagem ditada pelo Espírito Lázaro. Vai lá, digita. Vocês vão gostar muito de ler essa mensagem. O dever é bem bacana. Ela resume muito bem esse capítulo aqui que Joana de Ângeles traz, educação pelo trabalho, a fim de desfrutar-se dos coletivos benefícios que disso decorrem. Ou seja, o trabalho não pesa para ninguém, porque o benefício é coletivo. Todo mundo ajudou, todo mundo colaborou, todo mundo foi lá, fez, realizou. Poxa vida. Jamais se deve sobrecarregar alguém no trabalho, é aquilo que nós falamos aqui. Eu preciso fazer a minha parte, a benefício de inutilidade de outrem, seja porque se encontra em situação econômica privilegiada ou político-social relevante. Quando tal ocorre, aquele que usurpa as energias alheias, lembra o que os espíritos dizem? O forte atende o fraco. O forte não atende o forte atende o fraco. Aquele indivíduo que não consegue mais trabalhar, eu faço por ele. A sociedade corre por ele. A família corre por ele. Agora, aquele que pode, ele precisa fazer aquilo, porque se eu tiro dele a oportunidade de trabalho, eu estou tirando a oportunidade de progresso. Então, estou tirando a chance dele de progresso.
vitimado pelo tempo vazio. Então ela diz, o tempo vazio acaba vitimando as pessoas, que é inimigo da paz interior. Quando a gente está com a cabeça muito vazia, o que diz o ditado popular? A cabeça vazia acaba sendo oficina do diabo. É o que ela está falando aqui. Esse tempo ocioso, esse tempo vazio, é bom evitar. E casa com o que os espíritos dizem sobre o trabalho. É toda ocupação útil. Pelo facultar o surgimento das ideias extravagantes e perversas, dos comportamentos alienantes e esdrúxulos, divagando na maneira vulgar de chamar a atenção em face da perda da identidade pessoal. Mediante olha o nome que ela dá, laborterapia, o trabalho como uma terapia de crescimento para o espírito. Recuperam-se pacientes morais que se entregaram ao crime, desenvolvem-se aptidões adormecidas em portadores de deficiências mentais e emocionais, abrindo-se campo saudável para todas as criaturas. E prossegue aqui. O trabalho produz um nexo entre o indivíduo e o progresso sociocultural, ensejando mudança de hábitos. Olha lá o que Kardec disse. O que é a educação? É a arte de criar bons hábitos. Se eu me habituo todos os dias a ler 3 páginas, 4 páginas, no final do mês, por meio dessa educação da criação de bons hábitos, eu terei lido inúmeras páginas edificantes, terei crescido, terei avançado, terei aumentado o meu repertório intelectual por meio do quê? Por meio do trabalho, por meio da disciplina, por meio de estabelecer um método e segui-lo. A sociedade tem conquistado patamares de evolução do pensamento graças ao trabalho das gerações transatas, de homens e mulheres que se não conformavam com a situação em que se encontravam. Sabe aquela indignação nobre? Eu estou indignado com isso, eu vou mudar esse panorama, eu vou mudar essa realidade. E como você muda essa realidade? Por meio do trabalho, trabalho no sentido amplo, como dizem os espíritos. Empenhando-se para modificar a estrutura do seu tempo, sacrificando-se muitas vezes em benefício das gerações que o sucederiam. Não fruíram os benefícios que legaram à posteridade, mas experienciaram a satisfação imensa de agirem corretamente. Não tem melhor satisfação do que aquela oriunda, provinda da paz de consciência, de ter feito o correto, de não ter se curvado às conveniências, de ter feito aquilo que a consciência estava sinalizando. Não há recompensa maior do que essa. Produzindo o melhor que podiam anelar para si mesmos. Não é sobre ser melhor do que o outro. Não é sobre fazer algo melhor do que o outro, numa intensa e constante competição. Só um minuto, pessoal. Mas é sobre fazer melhor do que si mesmo. É vencer a si mesmo. É sobre isso que nós estamos falando. É superar-se, não é superar o outro, é superar-se. A família que trabalha unida e tem um programa de ação coletiva é mais próspera e mais feliz, não permitindo que a hora vazia abra espaços mentais, mesma coisa que ela disse, ela endossa aqui, e emocionais para o desperdício de tempo. 1.440 minutos nós temos num dia. Como nós estamos aplicando esses minutos? E da oportunidade que raramente retorna. E se retorna, é em condições diferentes. Ou seja, a oportunidade é aquele bonde, aquele trem que passa, que se eu não entrar nele, ele foi embora, ele não volta, não. Ele não volta, o tempo não volta. Contra o retroativo, contra aquilo que passou, não dá para fazer mais nada. Aí fica só arrependimento. Puxa, a oportunidade passou e eu não embarquei, não fui, meu Deus, joguei fora. Ela pode voltar, mas numa condição diferente. É por isso que a oportunidade é algo que nós não podemos desperdiçar. Apareceu a oportunidade do progresso, apareceu a oportunidade do trabalho, eu agarro, eu pego,
com todas as forças, porque aquilo significa a oportunidade de crescimento intelectual e moral. Os altos níveis de estresse vivenciados pela sociedade contemporânea, diz aqui a Joana de Ângeles, são resultados, entre outros, das circunstâncias e das ambições que caracterizam estes dias, transformando o trabalho em instrumento de conquista de recursos para a supremacia em relação aos demais. Então, quando isso acontece, eu não estou enobrecendo e enriquecendo o sentido da palavra trabalho, eu estou deixando-a cada vez mais para baixo, cada vez simplificando, não no sentido de simplicidade, mas no sentido de uma coisa que eu vou tirando todos aqueles braços que poderiam servir para o meu progresso. Eu estou rebaixando a palavra trabalho quando eu dou a ela esse significado. E o desequilíbrio se instala em face da desordem defluente do trabalho egoístico e insensato. Desde quando se estabelece como código de honradez o trabalho, é justo programar-se o repouso, óbvio, como nós já falamos, o refazimento, o bem-estar como produtos da ação contínua. Invariavelmente são transformados esses recursos em excitação e ansiedade, buscando-se lugares festivos, o indivíduo está vazio, atordoantes para o prazer, ele precisa ocupar o seu tempo, todos nós temos essa força que nós precisamos mobilizar, precisamos fazer acontecer, precisamos fazer fluir, e quando nós não ocupamos bem o nosso tempo, a gente acaba, então, dedicando, deixando todo esse potencial que nós temos, empregando essa força de trabalho em outras questões e que, não raro, trazem desequilíbrio para nós. O trabalho também ilumina o espírito, diz aqui Joana de Ângeles, quando este busca o autoaperfeiçoamento, a autoiluminação. Esse fabuloso instrumento de elevação, portanto, deve ser estimulado onde? No lar. No lar. É tarefa do pai, da mãe, da família estimular o indivíduo ao trabalho, fazendo parte do programa educativo para a vida que será esculpida na criança, preparando para a razão e a ação no futuro. Então, começa justamente no lar. Tudo isso que nós vimos aqui tem um início, tem um ponto de partida. E onde esse ponto de partida é no lar. É no lar. Os pais colocando ali a responsabilidade nos seus filhos, sinalizando com diretrizes seguras sobre a ordem, a disciplina, sobre aquilo que é correto, respeito ao espaço do outro, ou seja, eu tenho que fazer o que me compete, tenho que ter responsabilidade. É justamente disso que trata Joana de Ângeles nesse capítulo do livro Constelação Familiar, essa psicografia do nosso querido Divaldo Franco. É um capítulo vasto, é um capítulo imenso e que enseja mais reflexões. Aqui a gente levantou apenas uma ponta, mas por meio disso, vocês, eu, todos nós podemos elaborar mais reflexões em torno desse assunto. Uma coisa é fato, não há crescimento do espírito sem trabalho. Tudo bem, meus amigos? Agradeço a oportunidade, agradeço o carinho de podermos juntos aqui promover reflexão e trabalhar. Foi aí um tempo que nós dedicamos ao trabalho, porque estamos aí procurando, buscando nos aperfeiçoar. Então, obrigado pela oportunidade e até uma próxima. Obrigado, viu, Nilcélia? Pois é, meu amigo. Enquanto o homem trabalha, a marcha do progresso não se interrompe, não é verdade? Vamos agora agradecer a Deus. Vamos orar. Querido amigo Jesus, te agradecemos, Senhor, por essas elucidações maravilhosas que tivemos na tarde de hoje. E nos envolve de tal forma para que possamos conduzir a educação da nossa prole, tendo o dinamismo necessário para que possamos orientá-los através da educação pelo trabalho, que deve desempenhar
através da disciplina, das responsabilidades e dos deveres que a própria vida impõe. E mais uma vez, Senhor, te pedimos que leve as tuas bênçãos de paz e de esperança aos corações daqueles que se encontram passando pelas vicissitudes da vida. E em teu nome, em nome de Deus e da Mãe Maria Santíssima, damos por encerrado o nosso estudo da tarde de hoje, com votos de saúde, de paz e de harmonia para todos. Que assim seja. Muito obrigada pela participação. Esperamos vê-lo mais uma vez aqui no nosso canal. Muito É um obrigada. prazer. Obrigado.